Uma bateria de coque é projetada para durar décadas, certo? Mas o que realmente define se ela vai chegar lá? Hoje a gente vai mergulhar nos fatores que muita gente ignora, mas que são absolutamente cruciais. E tudo começa com o componente mais vital de todos. Então, o nosso roteiro é este aqui. Vamos entender como as escolhas operacionais do dia a dia podem, literalmente, adicionar ou subtrair anos da vida útil de uma bateria. E para começar, vamos falar da grande estrela dessa história toda, o material que faz a mágica acontecer, a parede refratária de sílica. Mas o que é exatamente esse material? Bom, dá para pensar nele como a espinha dorsal de toda a operação, tanto estrutural quanto térmica. É simples, sem a sílica, nada funciona. E olha, a sílica é um material incrivelmente parrudo. É uma verdadeira força da natureza, projetada para aguentar condições extremas. O que ela mais gosta? Calor. Muito calor e, de preferência, estável. Mas aqui vem o ponto que vira o jogo. E é meio contraintuitivo. O calor extremo, por si só, não é o que destrói a sílica. O verdadeiro vilão é a mudança de temperatura. Esse ciclo constante de esquenta e esfria, esquenta e esfria, é isso que expõe a fraqueza fatal desse material. Esse é o nosso antagonista, o estresse térmico. Ok, vamos entender melhor como esse inimigo, a variação térmica, realmente ataca a parede de sílica. O ataque vem por 3 frentes. Primeiro, uma diferença de temperatura muito grande entre áreas próximas. Segundo, a frequência altíssima desses ciclos, que causa uma fadiga no material. E terceiro, o tal do ar falso, que são basicamente infiltrações de ar frio que criam pontos de resfriamento onde não deveriam existir. Agora, se liga nesse número: 0,014%. Parece nada, né? Pois é, essa é a expansão da sílica quando a gente tem uma diferença de 110 graus entre um forno quente e um que acabou de ser esvaziado. Um número minúsculo, quase uma piada. Mas o que acontece quando essa pequena expansão ocorre dentro de uma estrutura que é totalmente rígida, travada, sem espaço para se mover? Aí que o problema aparece. Essa expansão mínima, por não ter para onde ir, se transforma numa tensão mecânica gigantesca. Ela cria pontos de compressão, força as juntas a se abrirem e, pronto, é o começo das trincas que, no fim, levam à falha da parede. Isso nos leva ao coração do conflito, a escolha da sequência operacional. É essa decisão que vai controlar diretamente a frequência e a intensidade de todo esse estresse térmico. De um lado, temos a sequência N+2. Aqui, o processo avança pulando só um forno de cada vez, tipo do forno 1 para o 3, depois para o 5 e assim por diante. Isso significa que a atividade térmica fica muito, mas muito concentrada numa área pequena. A alternativa é a sequência N+5. Nela, se pulam 4 fornos, indo do forno 1 lá para o 6, depois para o 11, ou seja, essa abordagem espaça muito mais os eventos térmicos ao longo de toda a bateria. E aqui a diferença fica bem clara. O N+2 concentra todo o estresse num ponto só. Já o N+5, ele, digamos, dilui esse estresse, distribui melhor. Isso dá muito mais estabilidade, e é por isso que muitas baterias mais antigas acabam mudando para esse sistema. E essa diferença toda no estresse térmico tem um efeito direto que dá para medir em outra variável super crítica, a pressão do gás dentro dos fornos. Aquele choque térmico concentrado da sequência N+2 faz os gases se expandirem muito rápido. Isso cria um pico de pressão bem mais alto, que empurra o sistema para uma zona de perigo, acima de mais 4 milímetros de coluna d'água, aumentando muito o risco de vazamentos. Certo. E no fim das contas, o que tudo isso significa para a vida útil real da bateria? Bom, como vamos ver agora, as consequências são bem dramáticas. Uma bateria estável, bem gerenciada, com uma sequência N+5 e pouquíssimos vazamentos de ar, pode durar de 25 a 30 anos. Já uma bateria instável, operando no sufoco com N+2, pode falhar em apenas 18 a 22 anos. Peraí, vamos parar para pensar no que isso significa. Não é uma diferença pequena de jeito nenhum. A gente está falando de jogar fora quase uma década de operação. É a vida útil de um ativo que custa milhões de dólares sendo encurtada por causa de escolhas do dia a dia. É um impacto gigantesco. Então, vamos resumir tudo isso numa mensagem bem clara. Afinal, quais são os fatores essenciais para preservar a vida da sílica?
No fundo, tudo se resume a esses 5 princípios. Estabilidade térmica é a rainha, e gerenciar os gradientes, a pressão, os vazamentos de ar, isso não é opcional. É simplesmente essencial para garantir a longevidade da bateria. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Com base nesses fatores, cada escolha operacional, cada decisão tomada no chão de fábrica é ou um investimento no futuro da bateria ou uma forma de acelerar o seu fim. A questão que fica é: quanto a operação atual está custando em anos de vida?